No quarto vídeo da série Lei da Atração Consciente e Definitiva, você vai aprender de uma vez por todas como esta lei fantástica deve ser praticada corretamente para materializar o que você quer ver presente em sua vida. Vem comigo, eu vou lhe mostrar como faz. Seja bem-vindo ao quarto passo da série Lei da Atração Consciente e Definitiva. Você vai aprender de uma vez por todas, da forma correta, como é que essa lei funciona e como é colocada em prática. Eu preciso, antes de tudo, esclarecer algumas coisas. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas quem está assistindo essa série, quem está seguindo essa série é porque quer crescer na vida, quer se desenvolver e está aprendendo coisas que a maioria da população não aprende, ou seja, está pensando fora da caixa, já saiu do meio do rebanho. O rebanho está marchando sem saber para onde vai, sem rumo, enquanto que quem pensa fora da caixa, quem sai do meio do rebanho, pensa de forma diferente e, obviamente, procurando o seu desenvolvimento, procurando a sua luz, procurando o seu crescimento pessoal. E só existe uma maneira de você conseguir isso, é você tendo amor próprio e interesse em crescer. Eu tenho visto aqui mesmo no YouTube inúmeros vídeos, inúmeras pessoas ensinando a praticar a lei da atração. É óbvio que a maioria delas tem boas intenções, são bem intencionadas, só que a maioria delas também, uma grande parte pelo menos, não sabe absolutamente nada sobre a lei da atração. Uma sabe ainda um pouquinho, está no caminho, mas o problema é que elas mal aprendem alguma coisinha e já saem ensinando. E ensina errado, ensina cheia de falhas, é um ensinamento cheio de falhas, cheio de problemas. E aqui você vai aprender porque eu tenho trabalhado com a lei da atração há mais de 30 anos. Aprendendo, degustando, errando, corrigindo e assim por diante, até conseguir sintetizar a lei da atração em 10 passos, que é justamente essa série que você está seguindo aqui. Então, olha, para colocar a lei da atração em prática, não tem como você fazer da forma consciente, correta, da forma que vai fazer com que você coloque-a em prática e ela lhe dê os resultados que você quer, você sabendo o que está fazendo, sabendo o que está plantando, sabendo o que vai colher. Só nessa série você vai aprender isso. Aqui estão os 10 passos. Então eu lembro a você, não tem como você começar a praticar a lei da atração por este passo que você aprende hoje. Você tem que ir lá no início da série e aprender os 3 primeiros passos. Eu digo isso de certeza, está comprovado, eu comprovei isso na minha vida. Eu errei por muito tempo, porque lia uma coisa e queria botar em prática do jeito que via ali. Mas com o tempo eu percebi o que tinha de errado e fui deixando de fora. E agora eu sintetizei os 10 passos. E eu digo a você de certeza, não existe possibilidade de você praticar a lei da atração começando como as pessoas explicam aí, ensinam, que é pelo 4º passo já. Não, você tem que voltar lá e fazer os 3 primeiros passos. Se não for assim, você não consegue. É o maior motivo do erro das pessoas, é querer começar a praticar a lei da atração já pelo plantio. Não, vá lá, volte lá, tenha consciência disso, tenha paciência que você vai aprender da forma correta e aí sim, depois que você aprender o passo a passo, aí você pratica quantas vezes forem necessárias em sua vida. Porque eu garanto a você, sem medo de errar, a lei da atração funciona o tempo todo. Ela está funcionando agora na sua vida. E não tem como escapar dela. Só que ela, como eu disse anteriormente, ela é impiedosa e criteriosa. Ela não tem pena de você. Ela vai lhe dar justamente o que você plantar.
E como as pessoas não sabem disso, ficam plantando coisas ruins em suas mentes, né, aceitando tudo que é de emoção negativa, tudo que é de pensamento negativo, de sentimento negativo, e tudo isso traz para a sua vida coisas, eventos, acontecimentos ruins. Então você está aprendendo aqui como fazer isso da forma correta para que você saiba, eu estou plantando isso hoje e certamente eu vou colher isso daqui a algum tempo, ok? Então volte lá, assista os outros 3 vídeos da série, não queira queimar etapas, não queira burlar, porque só tem uma pessoa que você vai enganar, é a você mesmo. E isso pode trazer um transtorno horrível, porque você vai se decepcionar, vai dizer que a lei da atração não funciona, você vai desistir do processo, e tudo isso é um problema muito sério. Eu conheço várias pessoas que hoje em dia perderam a esperança na vida. Vivem escravizadas aqui e ali, no empregozinho aqui, no empregozinho ali, porque não conseguem se desvencilhar já do erro que cometeu antigamente. Então vá lá, aprenda do início, está tudo aqui de graça, não tem dificuldade nenhuma, tudo gratuitamente aqui mesmo no canal. É só ir lá, está lá na playlist Lei da Atração Consciente e Definitiva. Assiste desde o vídeo primeiro mesmo, do vídeo 1, onde tem explicando como tudo acontece. Depois pratique o passo 1, leia as instruções direitinho, pratique, tenha paciência e amor próprio, senão você não consegue praticar a lei da atração, ok? Se você tiver dificuldade de praticar o passo 1, que tem lá no vídeo bem explicadinho, aqui mesmo nesse canal tem uma série chamada Excelência Mental. Nessa playlist você não precisa nem praticar nada, basta assistir aos vídeos. Você senta, assiste o vídeo uma vez só e fica ouvindo a mensagem durante o tempo que tem lá nas instruções. Tem que praticar durante esse tempo. E seguindo aquela série Excelência Mental, a limpeza da sua mente, que é o que se ensina no passo 1, que é o Mind Reset, né, limpeza mental, você consegue fazer isso automaticamente, só assistindo aos vídeos. Você não precisa nem se preocupar, não estou sabendo praticar, estou com dúvida. Não, assista ao vídeo, ouça a mensagem, aceite a mensagem, que é uma mensagem consciente, você ouve palavra por palavra, aceite aquilo que você vai limpar a sua mente tranquilamente. Esse é o primeiro passo, que talvez seja o mais difícil. Se a pessoa for fazer por conta própria, não consegue ou tem muita dificuldade. Então vá lá, assista os vídeos, são poucos vídeos, são 5 vídeos apenas. Assista e pronto, é só assistir e seguir o passo que tem lá nas instruções, está dizendo quantos dias você deve fazer cada vídeo. E aí ela, além de limpar a sua mente, ela ainda ativa as emoções e sentimentos bons da sua vida, na sua mente, na sua vivência. E você já pratica 2 passos ao mesmo tempo, o primeiro e o segundo. E depois assiste o terceiro para aprender a escolher aquilo que você quer ver materializado em sua vida. Ok? Então vamos para o 4º passo, que é botar a mão na massa. É usar agora o passo a passo propriamente dito da lei da atração aqui hoje. Hoje você vai aprender a plantar o que você escolheu no vídeo 3. O ser humano possui em volta de si, do seu corpo, um vórtice energético chamado aura. É a aura humana. Isso existe e é comprovado cientificamente. A aura humana é um vórtice de energia que envolve o ser humano. Eu costumo chamar isso de universo particular, ovo cósmico pessoal. Todo ser humano, independente de idade, independente de religião, independente de região, independente de qualquer coisa, ele é envolto por um vórtice. Cada ser humano é um universo particular. Cada ser humano é um mundo. A gente pensa que a gente está solto no universo, todo mundo trombando um no outro aí. Mas não, cada ser humano é um universo particular. Não tem como ele fugir a isso. Não importa se você é homem, não importa se você é mulher, todos nós estamos
envolvidos no nosso universo particular, no nosso próprio mundo. Eu chamo isso de ovo cósmico pessoal. Esse ovo cósmico é comprovado pela física quando ela explica a estrutura atômica, envolvido por prótons, nêutrons e elétrons em constante movimento, ininterruptamente. Tudo isso acontecendo e você não percebe. Isso acontece de forma invisível, porque isso é energia. Do mesmo jeito que a energia passa pelos fios da sua casa e você não vê. Ela chega à sua lâmpada, né, a lâmpada da sua sala, e você já vê o clarão, já vê a luz, mas você não vê a energia. Então o seu corpo é pura energia. E por que isso, você precisa saber isso com relação à lei da atração? Por que isso é importante? Claro, é isso que mantém o seu corpo vivo. Esse processo permite que a vida exista e a vida se mantenha ali. E que você levante de manhã, você vá dormir à noite e você nem percebe o que está fazendo, porque isso é suficiente para manter você ali dentro. Dependendo da natureza dos seus pensamentos e emoções e sentimentos, essa aura pode ser maior, menor, pode ser mais bem constituída ou não, pode ser mais fraca, mais forte, depende de como você conhece a vida e a vive e a pratica e assim por diante. Matematicamente e dentro da própria estrutura física, você tem isso representado dessa forma. É o círculo da vida, onde esse círculo tem basicamente todos os números, sendo que essa estrutura atômica, ela gira da seguinte maneira: ela parte do número 1 para o número 2, do número 2 para o 4, do 4 para o 8, do 8 para o 7, do 7 para o 5 e aí retorna para o 1. Ela faz uma espécie de infinito. Ela desenha em sua volta o número 8, que é o número do infinito. E isso, que você acredite ou que você não acredite, quer você queira ou não, isso acontece. Na sua crença não faz diferença, isso está acontecendo o tempo todo na sua vida. É isso, em cada célula do seu corpo acontece isso. E é justamente isso que faz com que as suas células ajam no seu corpo, fazendo do seu corpo um corpo ativo ou passivo, um corpo doente ou sadio e assim por diante. Se você observar no gráfico, os números 3, 9 e 6 ficam de fora do circuito dos átomos do que formam o número 8 do círculo geral, do ovo cósmico. Por que eles ficam de fora? Porque eles estão dentro, eles acontecem dentro, em sua volta acontece o vórtice energético e dentro é onde a mágica acontece, onde a vida se prolifera. Ela passa a existir e se mantém ali. O invólucro energético é apenas para manter, é o ambiente, é o ovo onde dentro está o que é necessário para a vida. Nessa representação, você é o número 3. Hoje, a sua realidade do jeito que você está aí e do jeito que todo mundo lhe conhece. Você é o número 3. E esse número 3 acontece na sua vida diariamente, aqui na Terra mesmo, em todo o espaço que você ocupa. O número 9 representa o seu subconsciente. O 3 é o consciente, né, como você existe hoje. O 9 é o seu subconsciente, é a parte secreta que ninguém vê. É uma parte que só você consegue acessar ela. E a 6 representa a sua próxima realidade, a sua nova realidade, aquela que você cria no 9. Então, basicamente, o 3, que é você, cria uma realidade nova no 9, que é no subconsciente, e essa realidade se materializa e se transforma no 6. O 6, representado aqui, é 2 vezes 3, ou seja, é uma realidade junta com outra realidade. A antiga, que é essa que você está hoje, a atual, melhor dizendo, e a próxima que você vai se tornar. Então, a sua realidade agora, mas a próxima realidade se transforma numa realidade nova, que é o número 6. Do mesmo jeito que o 9, que é onde você cria a sua nova realidade, menos a realidade antiga, que é o 3, se transforma em 6 também, e assim por diante. Então, basicamente é isso. Você no 3 aqui, como você está vendo aqui no gráfico, no 3,
Você é essa pessoa hoje, mas você não está satisfeito, você quer crescer, você quer se desenvolver, você quer uma coisa nova na sua vida. Então você cria essa realidade no número 9, que é o seu subconsciente, na sua mente, num lugar secreto, em silêncio, onde ninguém vê, só você consegue ver isso, só você consegue criar isso. É como um terreno, né, que o agricultor cava uma covinha e bota uma semente lá e cobre. Nessa cova ninguém vê a semente lá, só ele sabe, porque foi ele que plantou, e depois aquela semente brota, e aí sim todo mundo vê. Depois que ela sai, né, ela brota na terra, aí todo mundo vê e diz: olha, o seu fulano de tal, o rapaz ali caladinho, está plantando feijão, está plantando milho e ninguém vê, só vê quando nasce. Então, dessa mesma forma, é a sua mente, acontece assim, no seu subconsciente é onde estão as emoções, os pensamentos, os sentimentos que vão se materializar na sua nova realidade. E é justamente o 6 que é a sua nova realidade, essa realidade materializada recentemente. Então o 3 cria a partir do 9 e o 9 materializa no 6. Ela funciona basicamente assim. A parte de cima, a parte visível, é você, é o seu consciente, a sua mente consciente. Como as pessoas lhe conhecem, como você se chama, é você que tem essa prerrogativa de viver. É você como todo mundo lhe conhece, do jeito que as pessoas lhe veem, do jeito que você se vê no espelho. Você diz: eu sou essa pessoa. Então aí é o seu consciente, a sua mente consciente. E o subconsciente é a parte que regula todo o restante da sua vida, todo o seu corpo, toda a circulação do seu sangue, a circulação do ar em seus pulmões, tudo na sua vida, suas células, seus neurônios, tudo acontece no subconsciente. Emoções, sentimentos, tudo, pensamentos e tudo mais. Vamos ver qual é a função de cada um deles. Se você não entender isso, você não consegue praticar a lei da atração de forma consciente, mas não consegue mesmo. Não adianta ficar na doida tentando às cegas, que você não vai conseguir. Você precisa entender isso aqui. Nesse ovo cósmico, né, nesse conjunto de energia que é você não é só o ser humano que você vê, você tem um conjunto de coisas em sua volta e dentro de você. Nesse ovo cósmico existem essas duas instâncias, o consciente e o subconsciente, como a gente já está mostrando. Então o consciente, que é o 3 e o 6, o 3 o atual, o que você é hoje, e o 6 o que você vai se transformar na sua nova realidade, praticando a lei da atração. A função dele é de escolher a semente, ou seja, escolher aquilo que você quer ver materializado na sua vida. A função dele é plantar isso, que você vai aprender daqui a pouco nesse mesmo vídeo, que é a função desse vídeo aqui, ensinar você a plantar isso para colher. A função do consciente é cuidar disso, cuidar do que você acabou de plantar, você vai aprender isso no próximo vídeo, e colher. Colher é a função também do consciente, você vai aprender no outro vídeo. E o subconsciente, a função dele é receber essa semente, é germinar essa semente, desenvolver e lhe dar o fruto do que você acabou de plantar. Então, cada um tem função específica. Um não pode viver isoladamente, independente. Ambos se combinam. Eles têm que estar combinando em tudo, consciente e subconsciente. Um tem que dizer eu quero isso e o outro tem que aceitar. Um tem que dizer eu estou fazendo isso e o outro diz está certo, é por aí que você está indo. Não pode haver confusão, dúvida entre os dois níveis mentais. Observe bem esse gráfico aqui e aprenda isso. Bote isso na sua mente, senão você não consegue praticar a lei da atração de forma consciente. Muitas pessoas até obtêm alguma coisa aqui e ali, eles chamam isso de coincidência. A coincidência acontece quando, por acaso, o seu consciente e o subconsciente combinam em alguma coisa e produzem uma coisa boa na sua vida, ou uma coisa ruim também, né? Isso aí depende do que eles combinaram ali. Você quis uma coisa, o seu subconsciente aceitou e aquilo foi gerado na sua vida. Então você precisa entender isso.
Não existe coincidência. O que existe é que o seu consciente e o subconsciente combinaram em alguma coisa e produziu aquilo que você nem esperava que acontecia. Acontece por acaso. Mas o objetivo dessa série é você fazer isso de forma consciente, sabendo o que está fazendo. Eu vou fazer e vou obter isso, e assim por diante. Essa partezinha escura que você está vendo no gráfico aqui na parte de baixo é como se fosse a cova. É onde acontece o plantio no seu subconsciente. Eu estou colocando aí esse gráfico para que você entenda como o agricultor planta. Ele escolhe a semente e vai lá e planta nessa covinha, que na vida é a mente da gente. E assim por diante. Eu separei ali uma semente de milho para mostrar. Então o consciente, ele escolhe a semente, né, como fosse um agricultor. Como se fosse um agricultor, ele vai escolher a semente e vai dizer, eu vou plantar milho. E ele sabe que vai colher milho. O bom de você entender o processo é por causa disso. Você diz, eu vou plantar isso e sei que vou colher aquilo. Você não vive aí ao Deus dará, você não vive aí a obra do acaso, né? Vai acontecer isso, tomara que aconteça isso, tomara que eu melhore nisso, tomara que aconteça essas coisas na minha vida. Não, aqui você vai plantar e vai colher. Do mesmo jeito que o agricultor escolhe a semente de milho e sabe que vai colher milho quando ele plantar e seguir todo o processo, plantar, cuidar, colher e assim por diante. E isso acontece na sua mente, não tem como você fugir disso. E isso está acontecendo quando você estiver com seus projetos, quando você estiver praticando a lei da atração do jeito que você está aprendendo aqui agora. Ninguém deve saber disso. Isso acontece em silêncio. Enquanto a semente está dentro da terra, né, enquanto a semente está lá plantadinha, ninguém sabe disso, ninguém vê. Ninguém nem imagina que você está plantando nada, mas deixa que você já tem os seus projetos, já está pensando sobre isso, já está agregando emoções sobre isso e ninguém sabe disso. Você não deve contar a ninguém. Tudo que você estiver fazendo com a lei da atração deve ser só seu. As pessoas devem ver o resultado depois, né? Quando você aparecer com um carro novo, alguém vai dizer, olha, o fulano estava ali caladinho, está com um carro novo. A mesma coisa numa casa, num concurso, onde for, né? Alguém diz assim, mas eu posso comprar um carro, mas aí você não tá, se você não fizer pela lei da atração, você vai sofrer para pagar o carro depois. E a lei da atração ela vai trazer para você de uma forma prática tal que você não sofra. Se você precisar providenciar o dinheiro, claro, você vai fazer isso de forma lógica, tranquila, sem problemas, sem ficar preocupado com dívidas, sem nada. Vai acontecer da forma natural. Como é que acontece? Por acaso, o agricultor fica preocupado com a semente depois que ele planta? Não, ele só tem que cuidar, a terra vai fazer o restante. Então a lei da atração, o universo, as leis universais foram criadas pelo Criador para isso, para que você possa viver uma vida de abundância, de saúde, de tranquilidade, mas sem preocupação e sofrimento. Essa questão da pessoa ter que sofrer para obter as coisas é quem não tem o conhecimento, que se escraviza para isso. Então, as pessoas só vão ver quando as coisas estão acontecendo na sua vida, quando ela brotar, que é do jeito que acontece na agricultura. A partir do momento que os pés de milho começam a nascer, os pés de feijão, aí as pessoas veem. Mas a questão é mostrar a você aqui que tudo acontece em primeiro lugar internamente, dentro da terra, plantado. Então, com relação à sua vida, é no seu subconsciente que acontece tudo isso. E aí você pergunta, e como é que eu faço isso na minha vida para obter o resultado que eu quero? Bom, você tem que dividir a sua vida em segmentos. Eu coloquei aqui 4 segmentos básicos, né? Saúde, conquistas pessoais, relacionamentos e finanças. Por que eu coloquei isso? Aqui tem segmentos básicos. Você deve escolher os seus segmentos ou adaptar os segmentos que tem aqui. A partir disso daqui, você pode fazer tudo o que você quiser na sua vida. Então, é o seguinte. Para praticar a lei da atração consciente e definitiva, eu aconselho que o seu primeiro segmento, que é o segmento que eu considero mais importante, é o segmento da sua saúde. A sua saúde vem em primeiro lugar em tudo.
Não adianta você ter o mundo e ser uma pessoa doente, porque você não vai ser uma pessoa feliz, não vai ser uma pessoa alegre, vai ser uma pessoa triste. Então não adianta você prezar por tanta coisa enquanto você não tiver uma saúde plena. Então, o primeiro passo, saúde, coloque a sua saúde em primeiro lugar. E eu vou ensinar como você vai praticar a lei da atração consciente, aqui, agora, neste passo ainda, para você obter a melhor saúde do mundo para você obter uma saúde plena, tranquila, sem problemas. Para que você obtenha uma saúde plena, feliz, onde permita você viver saudavelmente. Depois vem as conquistas pessoais que todo mundo tem que ter, depois os relacionamentos e as finanças. Vamos aprender de um por um como funciona. Suponhamos que você seja uma pessoa doente, que você tenha dores, que você tenha problemas de circulação, de rins, de coração, de pressão alta ou baixa, seja lá o que for o seu problema. A lei da atração deve ser praticada desta forma. Você deve fazer a sua semente. Lembra que o agricultor tem que ter uma semente para plantar? Então você também tem que ter a sua semente. Lembra quando eu disse que o consciente e o subconsciente têm que combinar em tudo? Então você tem que criar uma semente onde o seu consciente combine com o seu subconsciente. Você não pode estar doente e fazer uma afirmação como eu já vi muita gente ensinando aqui. Eu sou uma pessoa saudável, obrigado por eu ter um corpo perfeito. Você diz isso, o seu subconsciente sabe que é mentira. Se você for uma pessoa doente e afirmar que você está sadio, a sua mente subconsciente sabe que é mentira e ela vai questionar. Você está dizendo uma coisa e ela está dizendo isso é mentira, isso não é verdade. E no fundo você vai saber isso. E essa dúvida vai atrapalhar o processo. Não pode haver dúvida no seu coração, nem na sua mente, não pode haver nenhuma dúvida. Se tiver dúvida, é o consciente e o subconsciente batendo de frente. É um questionando o outro. Um está afirmando uma coisa e o outro está dizendo não é verdade. Isso não acontece. Então você tem que fazer uma semente que seu subconsciente não brigue com o seu consciente. E assim por diante. Então, eu coloquei esta oração aqui, exemplo, você pode adaptar a sua realidade, mas essa daqui serve para tudo. E ela serve para todos os tipos de problemas físicos. Se você tiver um problema físico e quiser praticar a lei da atração de forma consciente, pratique desse jeito que funciona para tudo. Então essa oração que você vai precisar dela na prática da lei da atração para a sua saúde, ela diz o seguinte: obrigado, meu Criador, por me dar um corpo que se regenera e está em constante recuperação até seu estado de plena saúde. Pronto, essa vai ser a sua oração. Essa oração, ela diz tudo de forma correta e o seu consciente não vai brigar com o subconsciente. Quando você diz, obrigado, meu Criador, por me dar um corpo que se regenera, isso é verdade. Isso acontece em todo mundo. O nosso corpo, dado pelo nosso Criador, é um corpo que se regenera. Ele vive em constante recuperação. Também é verdade. Até obter a plena saúde. Esse é o seu objetivo. Então não existe dúvida, nem existe contraponto entre consciente e subconsciente. Então você pega essa oração, escreve essa oração para não esquecer, e você vai transformar isso na semente propriamente dita. O que é a semente dentro da sua oração? Você pega a primeira letra de cada palavra e sintetiza isso. A oração que é grande, que você já memorizou, você sintetiza colocando a primeira letra de cada palavra apenas. Você vai fazer disso uma semente. Do mesmo jeito que o milho tem tudo que proporciona um pé de milho com várias espigas, do mesmo jeito, essa sintetização possui todo o sentido da sua oração. Então faça essa redução, né? Faça uma síntese
da sua oração que você acabou de criar, e você vai praticar isso dessa forma. Olha, lembra do gráfico que a gente mostrou das figuras, da figura do ovo cósmico numérico, né, a representação numérica? Então, você vai escrever essa semente em um bloco de notas 3 vezes pela manhã, que representa o seu estado atual, 3 vezes pela manhã, 9 vezes pela tarde, em qualquer momento da tarde, e 6 vezes à noite. Tem que ser obrigatoriamente nessa ordem, 3, 9, 6. Não pode ser do jeito que eu vi muita gente escrever aí, essa sequência que foi descoberta por Nikola Tesla lá no passado. Mas muita gente fica querendo inventar, tentando acertar, e sem acertar na vida deles, quer ensinar aos outros de forma errada. A sequência não é 3, 6, 9, a sequência é 3, 9, 6, porque parte da sua realidade agora vai para o subconsciente, que é o 9, que é a parte secreta, e depois se materializa no 6. Então tem que ser nessa ordem. Você escreve 3 vezes pela manhã, 9 vezes à tarde, em outro período, e à noite, antes de dormir, quando você cumpriu todas as suas obrigações familiares, de trabalho, de deslocamento de um lugar para outro. Então agora você vai dormir, então você vai fazer as últimas 6 vezes. E quando você terminar de fazer isso, quando você terminar de escrever as 6 vezes, lá na última vez vem a última parte da prática, que é a mentalização desse desejo seu, dessa cura que você quer que seja realizada através da lei da atração. E essa mentalização, ela é feita em 3 instâncias. Você cria uma imagem de você saudável. Se você tiver essa dificuldade, você pega uma imagem na internet, mentaliza aquela imagem, se você for homem, de um homem saudável, se você for mulher, de uma mulher saudável, e assim por diante. Então você cria essa imagem, mas não veja o rosto da pessoa. E nem pega uma imagem sua e corte a cabeça e bota em cima do corpo saudável, como eu já vi alguém ensinando aqui. Não faça isso não. Isso é uma falha, tem um problema. A sua mente subconsciente vai questionar. Ela vai dizer, esse corpo não é seu. O que é que você está fazendo com essa cabeça aí em cima desse corpo? A mente subconsciente questiona isso. Então o que é que você vai fazer? Você vai ver a imagem completa, mas no lugar do rosto da pessoa, você não deve ver. Coloque uma imagem de costas, por exemplo, só para você ter uma ideia de um corpo saudável. Você não vai dizer esse corpo é meu, só para você ter uma ideia, para você fixar na sua mente isso. Então você vai pegar essa imagem e vai mentalizar essa imagem. E depois que você fizer a escrita, né, quando você escrever as 6 últimas vezes do dia, então você vai para a sua cama, quando você já não tiver mais nada para fazer, não tiver nenhuma obrigação com o seu cônjuge, com os seus filhos, com parentes, com ninguém, você vai deitar mesmo definitivamente. Então você vai criar essa imagem, você vai ver um corpo saudável na sua mente e você imagina como se fosse você. Você imagina como aquele corpo fosse você. Você só vê o seu corpo. Olhe no espelho o seu rosto e veja você lá naquela imagem, um corpo saudável. Então crie uma imagem de um corpo saudável seu. Você viu uma imagem fictícia, mas aí você imagina você saudável daquele jeito. Só veja, essa é a primeira instância da mentalização. Você vai ver você ali saudavelmente. Você vai fazer essa mentalização por 3 minutos.